ativista pela igualdade racial, se descrevia como negra nos Estados Unidos. Entretanto, os pais biológicos disseram que são brancos e de origem alemã e tcheca. Nesse sentido, surge uma questão. Se Rachel Dolezal não era negra, teria legitimidade para comandar uma instituição contra o racismo? O professor da UBRA, Davidson Campos, está aqui com a gente para comentar esse assunto. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. O problema foi ela não ser negra e estar sendo ativista de uma organização de negros, ou foi o fato dela ter mentido? Eu acho que a grande questão está sobre a auto-identificação dela. Porque a Associação Nacional de Promoção da População de Cor, né, da população negra dos Estados Unidos, a associação da qual ela dirigia uma seccional municipal, no momento da sua fundação, porque essa é uma associação muito antiga nos Estados Unidos, ela foi fundada em 1909, em meio aos massacres no Mississippi, que são bastante conhecidos, quando negros eram enforcados, arrastados, queimados nas ruas. No momento da sua fundação, várias pessoas de diferentes origem étnico-raciais participaram. Tem digamos assim, o comandante importante dessa associação, que é o Du Bois, que é um filósofo importante dos Estados Unidos e também da diáspora negra. É o primeiro negro a fazer doutorado em Harvard. E tem também um que é nosso conhecido, o Dewey, que é um pesquisador ligado à sociologia e à educação, principalmente, é o cara que fundou as escolas de aplicação. Então, por esses dois intelectuais é possível observar que tem o Du Bois, que é um intelectual negro, e o Dewey, que é um intelectual branco. Então, acho que não é esse o problema. O problema está na forma da autoidentificação, volto a dizer, o que aprofunda uma discussão que é bem atual no Brasil, principalmente em função das políticas afirmativas, a questão da autoidentificação está bastante em voga, assim. E a outra questão também é que nos últimos tempos tem se discutido muito a questão da apropriação cultural, quer dizer, o esvaziamento de alguns símbolos da cultura negra utilizados de outras formas por populações aí das diferentes etnias. Mas se a apropriação já gerava um debate bastante, como posso dizer, bastante forte, a questão da autoidentificação, então, vai aprofundar essa discussão, que vai chocar os Estados Unidos e vai repercutir aqui também no Brasil. Nos Estados Unidos, principalmente porque eles têm um sistema multicultural, multirracialista muito forte, e isso leva quase a uma separação. As estatísticas mostram que hoje o tipo de casal que mais cresce nos Estados Unidos é o casal interracial, porque isso é uma coisa muito recente, não existia antes nos Estados Unidos, ou existia muito pouco nos Estados Unidos, uma coisa que já é mais comum no Brasil, mas, ao mesmo tempo, com novos posicionamentos assim, do movimento negro, dos coletivos mais jovens, se tem uma discussão bastante interessante sobre isso. Então, eu diria, assim, voltando à questão original, que a autoidentificação é o problema, ou foi o problema nesse caso. No caso do Brasil, se a gente for analisar, especialmente no sistema de cotas na universidade, muita polêmica se gerou na hora de se afirmar, autoafirmação, e de se expor isso na hora da entrega de documentação e tudo mais. Algumas pessoas eram questionadas, mas você a sua pele não é tão escura como o que identificamos, ou que a sociedade em geral determinou como sendo a pele negra. Como é que a gente pode encarar isso no Brasil? E como é que essa pessoa pode se autoafirmar? É a cor da pele que determina? Como é que a gente pode encarar dessa forma? O sistema classificatório no Brasil é conhecido como um sistema de marca. Quer dizer, a fenotipia vai indicar o nível de discriminação, o nível de barreiras sociais que tu vai ter que enfrentar na vida. Então, o sistema de políticas afirmativas de cotas, ele se baseia nesse princípio. A marca, a fenotipia é importante para aquela definição, porque se sabe que pessoas que não apresentam as características
assim, fenotípicas negras, elas vão ter menos barreiras sociais e, consequentemente, né, não vão precisar das oportunidades colocadas. Claro que isso gera bastante polêmica, né? A gente tem aquele caso tradicionalíssimo lá da Universidade de Brasília, em que os irmãos gêmeos, um foi classificado como sim e outro que não, mas se sabe também que, socialmente, esses irmãos vão ter oportunidades diferentes. Então, dentro dessa perspectiva, ou da discussão que se tem, né, a autoidentificação dela como negra, né, seria recusada. O que não quer dizer que ela não possa se identificar com a cultura afro, atuar dentro da cultura afro, como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Se tu for pegar as manifestações mais tradicionais afro, como a religiosidade, por exemplo, né, tem muitas pessoas que são brancas e frequentam os terreiros, frequentam as casas de religião, a capoeira e vários outros, digamos assim, elementos culturais, o próprio samba, né, tem de diferentes origens étnico-raciais. Então, uma questão é a cultura, e essa, sim, digamos que, apesar de ter origem e ter marcas fortes, né, não tem cor, as pessoas podem se identificar culturalmente com as diferentes manifestações, mas a questão da identidade ou da autodeclaração é essa importante. Inclusive, foi uma discussão bastante recente, principalmente quanto a concursos públicos. Eu participei ainda no final do ano passado, início desse ano, de 2 comissões, uma da Secretaria Estadual de Saúde e outra da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, né? E a discussão era essa, né? A gente considera a origem, não considera a origem, a gente considera a fenotipia, e, inclusive, se discutiu, né, e já vinha sendo discutido dentro da Procuradoria do Estado, e que acabou sendo publicado um decreto do governador Tarso ainda em dezembro, né, estabelecendo, então, a marca, a fenotipia, como o primeiro critério, né? E caso não apresentasse, digamos assim, aqueles traços fenotípicos, sim, que seria considerado o pai e a mãe. Caso o pai ou a mãe, né, fosse considerado negro, então, sim, teria acesso. Mas caso o pai e a mãe não fossem considerados brancos e talvez não fossem considerados negros, né, e talvez tivesse um avô ou um bisavô, né, socialmente essa pessoa não iria enfrentar as mesmas dificuldades e, consequentemente, sim, não teria acesso pela autoidentificação, que eu acho que é a discussão que está colocada. Vamos mostrar, Davidson, imagens da Isso, para o pessoal ter ideia em casa. O pessoal ter ideia de como ela era antes e como ela está agora. Onde é que está mostrando? Está na tela. Vai passar na tela, diretor? Aí, agora sim. A gente pode ver aqui no telão, isso, ela bem branca mesmo, né? Com cabelo loiro, quanto jovem, e depois já com cabelo crespo, Isso, ali com a pele bronzeada. A pele bronzeada. Exatamente. E a discussão que levantou nos Estados Unidos, além da autodeclaração, é uma questão mais de fundo, né? Mas de fundo individual, digamos assim, né? Que tipo de intencionalidades ou que tipo de questão teria feito ela se identificar como negra? Talvez, por um lado, seriam motivos sociais, é o que tem se falado, né? A identificação com a causa das minorias. Ela tinha irmãos negros adotados. Exatamente. E a trajetória dela condiz, digamos assim, com essa perspectiva, tanto de graduação quanto de aprofundamento de estudos e atuação como advogada também de minorias, e, por outro lado, se fala até algum problema psicológico ou algum trauma que teria feito essa identificação. Claro que ainda vai se discutir muito, mas eu acho que o impacto maior, volto a dizer, se dá nos Estados Unidos, porque a questão lá de identificação, né, a ideia importar a genotipia para dizer se a pessoa é negra ou branca, né,
acaba sendo afrontado por essa posição dela de ser, mesmo com todas as fotos, e dá para ver com uma origem, né, caucasiana, ela se identificar como uma pessoa negra. Então, para deixar claro, para a gente encerrar, professor, é que o problema estava na autoafirmação, mas o fato de ser... Existe a possibilidade dela ser uma ativista e se engajar no movimento pró-minorias, lembrando que no Brasil não é uma minoria, né? Vou deixar claro. Exatamente. É uma minoria de acesso aos direitos, à cidadania, mas em termos de população é a maioria. Eu acredito que a grande discussão foi aí essa, né? Ela construir uma identidade social e que não teve respaldo, digamos assim, no real, né, no histórico dela. Eu acho que essa é a grande questão. Até num primeiro momento, a própria associação disse que não importava, né, a cor da pele ou a origem da pessoa para estar na direção. E se sabe que não só no movimento dos Estados Unidos, mas no movimento de direitos humanos como um todo, né, que atuam pela igualdade racial, que existem negros, brancos, indígenas e pessoas de diversas origens que atuam com o mesmo objetivo, que é a intersubjetividade, que é a igualdade efetiva, né, principalmente oportunidades, tratando do nosso país, e não pela diferenciação, né, que era o que acontecia nos Estados Unidos até agora e se observa, né, com o próprio atentado terrorista, que não foi dado esse nome na semana passada, quando 9 pessoas foram mortas dentro da igreja, né, que a questão racial nos Estados Unidos é uma questão que não é nada resolvida, né, e como de resto no mundo todo, né? No Brasil, por muito tempo, isso ficou escondido sobre o discurso do país das 3 raças, né? Sobre o mito da democracia racial, mas que hoje tem sido debatido sob outras bases e se sabe que a maioria da população continua em situação de marginalização social. Perfeito. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela disponibilidade. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.